Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula Os Constituintes Químicos da Vida. Nesta aula nós vamos ver do que são feitos os alimentos e do que são feitos os nossos corpos, né? Tanto de plantas quanto de animais, seres humanos, etc. O ser humano também é um animal, né? Ele não é uma planta, ele não é um fungo, ele é um ser, o ser humano também é um animal, então, tá? Então, todos os seres vivos e os alimentos são feitos de certas substâncias, de átomos, né? E uma dessas substâncias muito comum e muito importante são os carboidratos. Então, os carboidratos, por exemplo, a glicose, né, é um dos carboidratos mais simples e ele está muito presente no nosso sangue. Ele é o açúcar do sangue. Para que ele serve no nosso sangue? A glicose serve para dar energia para o nosso corpo. Tá? A gente se alimenta de substâncias que têm glicose, essa glicose vai parar no nosso sangue e essa glicose é a fonte de energia que as células utilizam para viver, né? Então, aqui está a glicose mostrada em forma de bolinhas, né? É uma molécula formada de 3 tipos de átomos, que são de 3 elementos químicos, né? Que são o carbono, que aqui em cinza, né? Também aqui em vermelhinho é o oxigênio e em branco o hidrogênio. Tá? Então, tu pode representar a glicose dessa forma, ou tu pode representar a glicose dessa forma. Tá? Ambas estão corretas, só são formas diferentes de representar. Né? A glicose ela é branca, assim como se fosse açúcar, ela tem um gosto doce também. Tá? E a função dela é essa aí, né? Fornecer energia para o nosso corpo. Tem uma doença chamada diabetes, que é quando a glicose não consegue ser absorvida pelas células, então ela fica no sangue, ela não é absorvida pelas células, daí a célula fica morrendo de fome porque ela não consegue absorver a glicose que está no sangue, e ao mesmo tempo que o sangue da pessoa fica explodindo de tanta glicose que tem ali, tá? Porque como ela não é absorvida, ela fica no sangue, a quantidade dela aumenta no sangue e causa uma série de problemas ali, né? Outro carboidrato muito comum é o açúcar branco, né? Então, o açúcar branco ele é feito de dois tipos de carboidratos. É uma molécula de glicose ligada com uma molécula de frutose. Então, aqui está a molécula de frutose, aqui está a molécula de glicose, né? Aqui está representado como fórmula química, né? A molécula de frutose é muito comum nas frutas, por isso chamada frutose, é o açúcar das frutas e também o açúcar do mel. E a molécula de glicose também a glicose também existe nas plantas, né? Ela aliás, a planta quando ela faz fotossíntese, ela forma moléculas de glicose, né? Então, o açúcar branco é feito de uma molécula de glicose ligada a uma molécula de frutose. No nosso intestino, existem enzimas, que são substâncias químicas, que separam essa molécula em duas, tá? Então elas quebram no meio essa molécula e formam uma molécula de glicose e uma molécula de frutose separadas. E daí o organismo consegue absorver lá, o intestino consegue absorver essas duas moléculas, tá? Se elas ficarem inteiras assim, elas são muito grandes para serem absorvidas pelo intestino. Então daí o intestino não consegue absorver, tá? Se elas ficarem juntas assim, sem ser separadas, né? Tá? Então por isso que é importante lá no intestino separar essas duas moléculas, que isso é feito por substâncias chamadas enzimas. Bom, o amido também é glicose. Para quem não sabe, o amido são as farinhas, tá? Farinha de qualquer coisa é feita de amido. Então, o amido é feito de várias moléculas de glicose, umas ligadas às outras, formando enormes cadeias de glicose, né? E lá no nosso intestino, quando a gente come o amido, as enzimas, elas separam essas moléculas de glicose e daí elas conseguem ser absorvidas uma a uma pelas células lá do corpo, pelas células do intestino, né? E daí a gente consegue se alimentar. Na verdade, quem come amido está comendo glicose, indiretamente, né? Então aqui o amido é feito de várias moléculas de glicose unidas umas às outras, né? Então aqui um bode comendo papel, tá? Por que ele está comendo papel? Porque o papel também é feito de glicose, tá? Só que as moléculas de glicose aqui estão ligadas de uma forma um pouquinho diferente do que nas moléculas de glicose, tá? Então, as moléculas de papel, para quem não sabe, é a celulose, tá? A celulose, então, aqui está um pedacinho de papel, né? Visto no microscópio. Aqui o papel é feito de fibras, né? Fibras da madeira, no caso, né? Então, essas fibras aqui, elas são feitas de moléculas de celulose. E a celulose é feita de moléculas de glicose, tá? Umas ligadas às outras. Alguns organismos conseguem
quebrar essa molécula de celulose lá no intestino deles e separar as glicoses individualmente, e daí eles conseguem se alimentar, né, da celulose. Nós não, se a gente comer papel, a molécula de celulose vai ficar inteira assim, tá? Se ela ficar inteira assim, ela não consegue ser absorvida pelo corpo, e daí a pessoa não consegue se alimentar disso. Entra do jeito que vai sair, tá? Então, é isso aí, tá? Nós não conseguimos nos alimentar de celulose, mas tem organismos que conseguem se alimentar de celulose. Por exemplo, o bode, o boi, o cupim, né? Porque eles têm bactérias lá no intestino deles que fazem essa quebra. Nós não temos esse tipo de bactéria no nosso intestino. Outro tipo de substância são os lipídios, né? Os lipídios, então, são as gorduras e os óleos, tá? Eles têm várias funções, os lipídios. A primeira função deles é isolar o corpo do meio ambiente. Por exemplo, embaixo da pele tem uma camada de lipídios, né? Uma camada, na verdade, são células cheias de lipídios, né? Aqui, ó, são células assim, tá? Essas células são chamadas adipócitos, elas guardam uma quantidade de lipídio dentro delas, e quando a pessoa engorda, as células engordam, tá? Por isso que a pessoa engorda. As células não se multiplicam, elas simplesmente engordam, elas aumentam de tamanho, e isso faz a pessoa ficar mais gorda assim, tá? Então, embaixo da pele existe uma camada de lipídio, de lipídios, né, de células de adipócitos, e essa camada de lipídios isola o corpo do ambiente. Então a pessoa guarda o calor dentro do corpo, né? A baleia, por exemplo, o golfinho que vivem na água gelada lá, elas têm que ter uma camada de lipídios bem grossa, tá? Que é para poder isolar o corpo delas do meio ambiente e não perder o calor que está no corpo delas. Essa é uma função dos lipídios. Outra função dos lipídios é guardar energia, tá? Então, o açúcar que tu come a mais, os carboidratos que tu come a mais, vão se transformar em gordura, em lipídios, né? E depois vão ser utilizados, se tu por acaso ficar com fome algum dia, né, e não tiver o que comer, o lipídio se transforma em açúcar de novo no teu corpo, se transforma em glicose de novo, né? Tá? Isso é tudo feito através de reações químicas lá. Bom, essa aqui é uma molécula de lipídio, tá? É do ácido oleico, que é o dos óleos, né? Ela também é feita de 3 tipos de átomos, né? Carbono, em cinza aqui, hidrogênio em branco e oxigênio em vermelho, tá? Também a manteiga também é um outro tipo de lipídio chamado ácido láurico, que também são átomos de carbono, átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Tá, então, esses aí são os lipídios. Agora, o outro tipo, as proteínas. As proteínas são feitas de 20 tipos de aminoácidos diferentes. Aminoácidos são substâncias, aqui estão as moléculas, cada um desses é um aminoácido diferente. No nosso corpo existem 20 tipos de aminoácidos. Por exemplo, serina, treonina, cisteína, metionina, arginina, tirosina, aspargina, glutamina, triptofano, fenilalanina, prolina, leucina, isoleucina, alanina e assim vai, tá? São 20 ao todo. E como é que os aminoácidos formam uma proteína? É quando eles se ligam uns aos outros, tá? Uns aos outros formando uma cadeia muito grande de proteínas. Então aqui, por exemplo, a glicina, prolina, treonina, glicina de novo, treonina, glicina, glutamina, isoleucina e assim vai, tá? Então são vários tipos de aminoácidos que se ligam uns aos outros e vão formando uma cadeia. Uma proteína. E quando eles se ligam assim, eles formam uma proteína, tá? Uma proteína pode ser formada de 10 aminoácidos ou pode ser formada de milhares de aminoácidos, tá? E isso aqui é uma variedade enorme de proteínas, porque a ordem deles pode variar muito. Então, tem 20 aminoácidos aqui, tu pode formar todos os tipos de proteína milhões e milhões e milhões e milhões de tipos de proteínas diferentes, tá? E as proteínas são super importantes no nosso corpo, porque elas são os tijolos de construção do nosso corpo e também elas formam as máquinas microscópicas que existem no nosso corpo, que são chamadas enzimas, que nós vamos ver mais tarde o que são elas, tá? O que são as enzimas. Então, no calor, as proteínas do ovo desnaturam, tá? Então, aqui na clara do ovo existe uma proteína que está dissolvida na água, que é chamada albumina, tá? E ela é mais ou menos assim, tá? Ela está dissolvida na água. São feitos de vários aminoácidos, uns ligados aos outros, são milhares de aminoácidos aqui, né? E no calor ela estica, por isso que a clara do ovo fica assim, né?
depois de aquecida, porque desnaturou a proteína. A gente diz que a proteína foi desnaturada, né? Também existe proteínas aqui na gema, né? Tá? Bom, nós já vimos então as proteínas, que são muito importantes, os lipídios, carboidratos, os três são muito importantes, mas a proteína é, vamos dizer assim, a substância mais nobre que existe no corpo humano, porque tu pode transformar a proteína em açúcar. Por exemplo, se não tiver nada para comer, não tiver gordura, não tiver nada, tu comer proteína, essa proteína vai se transformar em açúcar, tá? Ou vai se transformar em gordura, mas tu não consegue fazer o contrário, tu não consegue transformar açúcar em proteína. Então, a única forma de tu obter proteína no teu corpo é se alimentando de aminoácidos. Por exemplo, quando tu come a proteína do leite, por exemplo, da carne, etc., né? Essa proteína, lá no teu intestino, ele vai ser toda separada de aminoácido por aminoácido, tá? Cada aminoácido vai ser separado e vai ser absorvido individualmente pelas células do intestino. E o teu corpo vai montar outras proteínas com aqueles aminoácidos. As tuas proteínas do teu corpo, né? Então, pega uma proteína, tu come uma proteína, ela desmonta toda a proteína, desmonta todos os aminoácidos, absorve esses aminoácidos e forma novas proteínas com aqueles aminoácidos, tá? Bom, o quarto tipo de substância que tem no nosso corpo é o DNA. Então, o DNA, ele está no núcleo celular de cada célula tem um núcleo, né? E dentro desse núcleo tem mais ou menos 2 metros de DNA. Cada célula. A célula, assim, tu não consegue nem enxergar de tão pequena que ela é. E dentro de cada célula tem 2 metros de DNA, ali todo enrolado, tá? O DNA é o código genético. Então, quanto mais... o DNA é como se fosse o código de como é que as tuas células e todo o teu corpo deve funcionar. Então, se houver uma modificação no DNA, aquela célula pode começar a se multiplicar demais e gerar um câncer. Se for num espermatozoide ou num óvulo, tu pode gerar um filho com algum defeito genético, tá? E assim vai. E o DNA é uma coisa que a gente... um estudo bem longo, assim, né? Que é uma coisa bem... existem livros e livros e livros sobre DNA, tá? Então, mas o DNA é o código genético e fica no núcleo celular. E aqui a gente está vendo como é que ele é, tá? Então, o DNA, ele é feito de nucleotídeos. São 4 tipos de nucleotídeos diferentes, que são chamados timina, adenina, citosina e guanina, que são esses aqui. E eles se combinam aqui nessa forma, mas isso aí a gente vai estudar mais detalhadamente em outro momento, tá? É só para dar uma passada assim, só para saber o que é o DNA, etc. Imagine curar uma doença genética fatal, preparar o corpo para combater o câncer, acabar de vez com a AIDS. O maior avanço da ciência no ano passado abre portas para tudo isso e muito mais. Nunca foi tão fácil modificar o DNA dos seres humanos. Mas essa novidade traz também um importante dilema ético que a humanidade vai ter que enfrentar. 7 bilhões de seres humanos, cada um de um jeito, cada um com seu próprio DNA. Um DNA em que até outro dia os cientistas praticamente não conseguiam mexer, mas agora não é mais assim. Vamos entender por quê? Todos nós, e os animais, e as plantas, somos formados por células. E é claro que essas células são microscópicas. Dentro delas fica o núcleo. E dentro do núcleo, tudo enrolado, fica guardado o DNA. E é ele que armazena toda a informação genética. O DNA tem um formato como se fosse uma escada em caracol, a chamada dupla hélice. E ele é formado principalmente por 4 substâncias que a gente chama pelas iniciais: A, T, C, G. No DNA humano são 6 bilhões dessas letrinhas. Agora, se a gente for lá e tirar um par de letrinhas dessas, se a gente for lá e mexer num degrau da tal escada em caracol, pronto, mudou completamente a informação do DNA. Bom, qual é a novidade? Por que a gente está fazendo essa reportagem? É porque nunca foi tão fácil, tão preciso, tão rápido e tão barato mexer no DNA. Pela primeira vez na história, o próprio DNA vira um alvo para a medicina. A nova técnica é conhecida por uma sigla em inglês, CRISPR. Tá vendo esse tubinho com um líquido dentro? O líquido é o CRISPR. Ele é uma mistura de material genético com uma proteína. E quando o CRISPR é injetado nas células, ele vai lá e corta o DNA bem no ponto que o cientista quer.
Depois ainda dá para emendar as pontas ou trocar aquele pedaço de DNA por outro. O primeiro estudo sobre o CRISPR saiu só há 3 anos. E em 2015, aconteceu uma explosão de artigos científicos na área. Em 2016, vai bombar ainda mais, o que justifica o otimismo de um dos maiores especialistas no tema. Se antes você precisava de um doutor para trabalhar com engenharia genética, com o CRISPR, qualquer aluno de primeiro ano de biologia já consegue. E por que isso é tão importante? Porque são as informações do DNA que determinam tudo o que existe de único em cada um de nós. Quem vai ter olho azul ou castanho, quem vai ser alto ou baixo, ser bom ou ruim de bola, ter ou não alguma doença genética. Esse último caso é o da Fátima. Quem vê essa babá aposentada, assim, sambando feliz, não imagina que ela sofre de uma doença fatal. Fátima, você tem a doença falciforme, né? Tem a doença falciforme. Essa doença genética prejudica a circulação. Vamos supor que a sua veia é a Avenida Paulista e acontece um acidente e para tudo. O acidente é onde o sangue entrelaçou e o resto é onde o sangue foi parando, causando fortes dores, que só passa com morfina. Mas esse sofrimento pode estar com os dias contados, graças ao CRISPR, como explica este professor da USP. É possível, por exemplo, obter células doentes do próprio paciente, fazer esta correção no laboratório, utilizando a técnica do CRISPR, e devolver essas células corrigidas geneticamente para o mesmo paciente. Este mesmo princípio, retirar células, mudar o DNA, os genes delas, e devolver para o corpo, pode funcionar também em outros avanços importantes, como curar a AIDS. Nesse caso, o CRISPR seria usado para deixar as células de defesa com resistência ao vírus HIV. No laboratório da Califórnia, os primeiros resultados são positivos. É um horizonte imenso que está se abrindo. Eu honestamente vejo um futuro em que você possa editar um gene para proteger uma pessoa de um ataque cardíaco. Outro uso muito interessante seria contra o câncer. Uma pessoa poderia ser tratada com células de defesa alteradas geneticamente para atacar um tumor. Até aí, tudo ótimo. O que a gente está descrevendo é um futuro promissor. Mas existe também um outro possível uso que se pode fazer da manipulação do DNA. E esse é muito polêmico. Como o CRISPR é muito mais eficiente, passa-se a vislumbrar a utilização dessa técnica para, de fato, alterar geneticamente embriões. Embriões humanos. Já imaginou se os pais pudessem encomendar um bebê programado exatamente do jeito que eles querem? Não estamos mais no campo da ficção científica. Funcionaria assim. Juntando o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe, por fertilização in vitro, seria obtido um embrião. E a partir daí começaria a encomenda. Alterar o DNA para o bebê ter olhos de uma determinada cor, para ser um grande atleta, para ser super inteligente, para não carregar genes ligados a alguns tipos de câncer, seriam os super bebês. Não existe nenhum obstáculo técnico para usar o CRISPR em um embrião humano. E uma equipe chinesa já fez isso. Mexeu no DNA de células de embriões só para ver se dava certo. Deu, só em algumas células. Mas foi o suficiente para ver que a experiência é possível. Mas se um dia isso for feito para valer, deixando os embriões se desenvolverem até virarem pessoas, o debate é profundo. Primeiro que está se mexendo no DNA de um embrião sem o consentimento prévio desta pessoa que vai ter esta alteração. E o segundo é que essa alteração vai ser passada de geração para geração caso esse indivíduo venha a ter filhos. Os cientistas deveriam fazer um acordo para não aplicar isso em embriões humanos. Não uma proibição total, mas uma moratória. Para que, antes de tudo, os cientistas e a sociedade conversem sobre isso. Como vai ser o futuro? Seres programados, geneticamente superiores, andando pelas ruas? Isso vai demorar, se é que um dia vai acontecer. Mas a revolução do CRISPR na medicina já é realidade. Pode mudar a vida de pessoas como a Fátima, que tem a doença falciforme no sangue. Eu acho que isso vai dar muita esperança para muita gente. Talvez para mim não, porque eu já tenho 52 anos, já superei a expectativa de vida. Mas para as crianças que estão nascendo hoje, eu acho que para essas crianças a possibilidade de uma cura não pode ser descartada. O CRISPR é um fato consumado, é uma realidade. Agora não existe mais volta. Nós, os cientistas da área, estamos muito otimistas e temos razões para isso. Então, pessoal, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as enzimas, que são feitas de proteínas.
Então, as enzimas são máquinas moleculares responsáveis por montar ou desmontar substâncias químicas dentro de nossas células. Então, são máquinas moleculares, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu vou passar um videozinho, tá? Que está mostrando aqui algumas enzimas montando o DNA, tá? Então, essas enzimas são máquinas que elas, a energia delas vem de substâncias químicas que estão aqui presentes, tá? E que se ligam nelas, e elas funcionam muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. E elas montam e desmontam substâncias químicas nas nossas células. Nós temos milhares de tipos de enzimas diferentes em cada célula, tá? Cada uma é responsável por montar ou desmontar alguma coisa. Então, é isso aí. Uma enzima muito comum é a catalase. O que a catalase faz? A catalase, ela pega a água oxigenada e transforma em água comum e oxigênio. Por isso que quando coloca água oxigenada, eu acho que todo mundo tem essa experiência, colocar água oxigenada em algum ferimento, algum corte, né? Sai aquela espuma, né? Porque ali está cheio de enzima catalase. E essa enzima catalase, ela transforma a água oxigenada, que é essa aqui, né? H2O2, né? Dois átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Ela transforma isso aqui em átomos comum, em água comum, tá? E um átomo de oxigênio sozinho, que forma aquelas bolhas, tá? Que sai quando coloca água oxigenada num ferimento. Então, a enzima catalase ali, ó, ela pega a água oxigenada e transforma em água comum e oxigênio. Então, a função da enzima catalase é essa. Ela existe na batata também, tá? Na batata crua, né? Porque se tu cozinhar a batata, a enzima catalase, ela desnatura, né? Assim como a gente viu com o ovo, né? Acontece isso aí com ela também. E daí ela perde essa capacidade de transformar água oxigenada em água comum e oxigênio, tá? E o que mais que tem essa enzima aqui? Essa enzima, então, existe tanto na batata quanto no ser humano, até micro-organismos têm essa enzima. Então aqui, se tu colocar a batata com água oxigenada, vai liberar aquela espuma, que são os átomos de oxigênio que estão sendo liberados da água oxigenada, né? Que a gente viu aqui. Aqui também, né? Só que se a batata tiver cozida, não vai acontecer isso aqui, porque vai estar estragada aquela enzima, tá? Que o calor estraga aquela enzima e ela para de funcionar. Então, como é que o intestino absorve os alimentos, né? Então, a gente come aqui tá o esôfago, né? Que está na nossa boca, lá em cima, né? A gente come, vem pelo esôfago, vai parar no estômago, depois vem pelo intestino delgado, o alimento, depois intestino grosso, né? Até ser eliminado pelo reto e ânus. E aqui tem o fígado e tem o pâncreas, que liberam substâncias que ajudam na digestão, lá no intestino, tá? E o intestino, ele é assim, ó. Aqui está o intestino aberto, né? Aqui a gente vai ver esse quadradinho aumentado. Tá aqui esse quadradinho aumentado, tá? E aqui, nessa parte aqui, tá aumentado aqui também. Então essas aqui são as células do intestino. Elas que vão absorver os alimentos, tá? São essas células. E tem parece uns dedos, né? Que é formado aqui dentro do intestino, que é justamente para aumentar a superfície de absorção do intestino, para os alimentos serem melhor absorvidos, né? E existe um caso, a lactose, que é o açúcar do leite. A lactose é um carboidrato, né? Ela é feita de uma molécula de glicose e uma molécula de galactose, tá? Unidas, então elas formam uma molécula de lactose. Lactose é o açúcar do leite, então, tá? No nosso intestino tem uma enzima que separa a lactose em glicose e galactose. Então, a lactose vem assim, ela se encaixa na enzima, que é chamada enzima lactase, que fica lá no intestino da gente, tá? Se encaixa na enzima, e essa enzima, quando se encaixa nela, ela quebra essa molécula de glicose e forma uma molécula de galactose e uma molécula de glicose. E daí tu consegue absorver as duas, tá? Teu intestino consegue absorver as duas. Mas se não tiver essa enzima aqui, o que vai acontecer? A enzima da lactose não vai ser quebrada. E se não for quebrada, o nosso intestino não consegue absorver. Tá? E daí a pessoa que toma leite e não tem essa enzima chamada enzima lactase, ela toma leite e a lactose não vai ser quebrada e ela vai ter uma série de problemas lá no intestino se ela tomar o leite, né? Vai ser diarreia, vai ser ânsia de vômito, um monte de problema lá, né? Que ela vai ter, tá? Aqui vai mostrar mais ou menos, ó.
é chamada a intolerância à lactose, tá? É quando a pessoa não tem aquela enzima que quebra a lactose do leite. Então, olha só, um copo de leite contém 11 gramas de lactose, né? A lactose é formada de galactose mais glicose. Então vamos ver o que vai acontecer aí. A pessoa vai lá, toma o leite lá. Né? Aqui estão as células do intestino, tá? Células do intestino aqui. Vamos ver o que vai acontecer aí, ó. Então, lá vem as substâncias, né, do leite e vem aqui uma molécula de galactose, né? Molécula de lactose, né? Lactose aqui. Aqui é a galactose e aqui a glicose. Então, para ela ser absorvida pelas células do intestino, ela tem que ser quebrada. Quem faz isso são as enzimas lactase. Tá? Aqui são bactérias, tá? São bactérias que existem no nosso intestino. Ou melhor, são enzimas, tá? São enzimas. As enzimas quebram, então, quebram e formam uma molécula de glicose e uma molécula de galactose separadas, e delas conseguem ser absorvidas, tá? Já, ó, ela vai quebrando, tá? Já se não tiver essa enzima no teu corpo, o que vai acontecer? Ela não vai ser quebrada e algumas bactérias vão se alimentar dessa substância, da lactose. E daí vai causar uma série de problemas, fermentação lá no intestino, e daí vai causar diarreia, uma série de coisas, tá? Então, pessoas que não têm essa enzima que quebra a lactose têm intolerância ao leite, tá? Então, essa é uma função de uma enzima. Existem muitas outras enzimas, né? Existem milhares de tipos de enzimas dentro de nossas células. E até fora de nossas células também. Cada tipo de enzima é responsável por montar ou desmontar apenas um tipo de molécula. As enzimas funcionam melhor a 37 graus. Tá? Se a pessoa ficar muito no frio, né, ela vai ter hipotermia, que é quando a temperatura do corpo abaixa para 35 graus, para 34 graus, e daí as enzimas vão funcionar mais devagar, tá? Porque elas funcionam muito bem a 37 graus, mas se ficar mais frio, elas começam a funcionar mais devagar, e daí a pessoa vai ter dificuldade de pensar, vai ter pouca força nos músculos, e até pode morrer, tá? Febre muito alta, acima de 42, durante várias horas, pode desnaturar as enzimas e outras proteínas, causando lesões no coração e no cérebro. Então, febre muito alta, né? Estraga as enzimas que tem no teu corpo e leva a uma série de problemas também, tá? E para quem não sabe, a febre ela é boa até 38 graus, 39 no máximo, tá? 38 graus ela é boa porque ela ajuda, as enzimas ficam mais rápidas e ela ajuda a combater melhor os vírus que estão invadindo o teu corpo ou as bactérias que estão invadindo o teu corpo, tá? Porque as enzimas do teu corpo funcionam mais rápido e conseguem combater melhor essas bactérias. E além disso, as bactérias não gostam de temperaturas altas, nem os vírus gostam de temperaturas altas, tá? Bom, o último tipo de substância são as vitaminas e sais minerais. Então, como é que as vitaminas foram descobertas, né? É que assim, ó, na guerra, muitos soldados levaram tiros na barriga e foi destruído o intestino deles, tá? E daí como é que eles se alimentavam? Eles tinham que se alimentar por soro, tá? Soro injetado diretamente na veia deles. E daí os cientistas foram vendo quais substâncias eram necessárias para aqueles soldados sobreviverem, sem terem, sem ficarem desnutridos, né? E daí se viu que eram necessários aminoácidos, que eram necessários algumas outras substâncias chamadas vitaminas, né? Que foram descobertas aos poucos. Sais minerais, né, que são substâncias tipo cloreto de potássio, cloreto de sódio, tá? Então, as substâncias aqui são injetadas junto com o soro fisiológico, né? Tá? Então, se descobriu uma série de vitaminas, vitamina A, vitamina B, vitamina C, tá? Depois vitamina D, vitamina E, vitamina K, e cada um faz alguma coisa no nosso corpo. Por exemplo, a vitamina A, ela
ajuda no crescimento, formação de proteção da pele, aumenta a resistência das mucosas a infecções, responsável pela formação de substâncias que auxiliam a visão, tá? A C, reforça o sistema de defesa do corpo, protege os dentes. E assim vai. E também eles são encontrados em vários alimentos, né? A vitamina A, por exemplo, é encontrada na gema do ovo, no queijo, manga, cenoura, espinafre. A vitamina B, legumes, verduras, frutas, leite, peixe, queijo, feijão, etc, tá? E aqui, o que acontece se tu não te alimentar com as quantidades necessárias dessas vitaminas? Por exemplo, na vitamina A vai ter uma série de problemas, né? Enxergar à noite, vai ter menos proteção contra infecções, etc, né? E também os minerais, né? Os minerais, por exemplo, cálcio, ferro, iodo, e onde é que existem, o que eles auxiliam e o que vai acontecer se tu não se alimentar com quantidade suficiente deles, tá? Por exemplo, ferro, se não te alimentar com o suficiente ferro, que existe em certos alimentos como feijão, lentilha, queijo, ovo, amendoim, vários outros, né? Folhas escuras, vai ter anemia, que a anemia é falta de ferro no sangue, tá? Isso aqui é falta de vitamina C, dá o escorbuto, né? Que os dentes começam a cair. Então, falta de frutas, né? No caso, né? A vitamina C é encontrada principalmente em frutas, tá? Foi muito comum, o escorbuto foi muito comum nas navegações, porque os marinheiros ficavam meses no mar e não se alimentavam de frutas. E daí começavam a ter todos os sintomas de língua inchada, dentes caindo, tá? Etc. Eles achavam que era uma doença transmissível, mas na verdade depois se descobriu que é uma doença causada pela falta de alimentação de frutas, né? A anemia, então, é a falta de ferro, então a pessoa fica com menos ferro no sangue, menos hemácias, né? Hemácias são as células vermelhas do sangue, tá? A anemia, então, a pessoa fica com essa parte da mucosa do olho aqui, né? Fica amarelada, não fica avermelhada, tá? Falta de vitamina A causa cegueira, então, nas crianças que não se alimentam o suficiente, né? A falta de iodo, que é um elemento químico, né? Causa o bócio, a pessoa fica com olhos assim. A glândula tireoide, ela precisa do iodo para funcionar, e se ela não tem iodo, ela cresce de tamanho, tá? Para produzir as substâncias que ela precisa produzir, que são hormônios, tá? Daí fica grande assim, esse é o chamado bócio, né? Falta de iodo, por isso que no sal se coloca iodo atualmente para evitar isso aí, para evitar o bócio, né? Falta de vitamina B5 é a causa pelágra, que é essas manchas aqui na língua e na pele. Por último, começando, de novo, última vez. Por último, nós vamos ver quais elementos químicos são necessários no corpo humano. Por exemplo, todos esses aqui que estão em azul são necessários no nosso corpo. Então, oxigênio é necessário, carbono é necessário, enxofre é necessário, cobre é necessário, zinco é necessário, estanho, vanádio, cobalto, molibdênio. Todos esses elementos químicos que estão em azul são necessários no corpo humano. Os que não são necessários estão em preto, tá? E numa pessoa de 70 quilos, tem mais ou menos aqui 140 gramas de potássio, 140 gramas de enxofre, 2,3 gramas de zinco, molibdênio tem 5 miligramas, e assim, e esses 5 miligramas são importantes, são vitais, tá? Se não tiver 5 miligramas de molibdênio no teu corpo, a pessoa não consegue sobreviver, tá? Então, todos os elementos químicos que estão em azul são necessários para o corpo humano, todos têm uma função. Os que não têm função são que estão em preto. Por exemplo, prata. Prata se encontra 2 miligramas numa pessoa que tem 70 quilos, mas não se sabe qual é a função desses 2 miligramas, se eles têm alguma função. Provavelmente são só contaminantes, tá? Telúrio também não tem função para esse elemento químico, talvez não seja necessário, tá? Bromo também, chumbo, tem 0,12 gramas de chumbo numa pessoa com 70 quilos, mas não se sabe nenhuma função desse chumbo, tá? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado por assistirem.